idoso tem algumas peculiaridades. A primeira é o seguinte: a gente tem que ter maior cuidado em relação à questão da hipoglicemia. As metas de controle glicêmico precisam ser mais ajustadas. Com 19 anos eu morava no Rio, estava estudando. Eu me lembro que ia para a aula e ficava com uma tremedeira. Eu fui piorando muito até entrar praticamente em coma. De regra, o idoso usa mais medicações, então vai ter que estar atento a essas interações medicamentosas. E depois de muito tempo, eu consegui um aparelhinho para medir a glicose. O aparelho era pesado, porque era uma caixinha de madeira grande. Até uma viagem que eu fiz, quase que eu fui presa. A dona Carmen dá esse exemplo muito bom de como o idoso pode ser parceiro, como ele continua responsável, senhor de si. Olá, estamos aqui com duas figuras, eu diria assim. A SBD fica muito honrada de hoje a gente falar de um tema tão vívido, que é a saúde e a proteção, né, de quando a gente está na melhor idade. Eu estou com um grande amigo que eu quero apresentar para vocês, então a gente está com a presença do Dr. Fábio Moura, que vai falar um pouquinho para a gente de uma palavrinha que é a mais importante hoje nos nossos debates, que chama-se prevenção, cuidado. Então, e aí, doutor Fábio? Doutor Fábio Moura, um amigo de Pernambuco, Recife. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu querido, o prazer de estar aqui é todo meu, de uma figura tão ilustre, que tem tantos serviços prestados à endocrinologia e à diabetologia nacional como você, Levimar. E nós temos aqui hoje a dona Carmen. A dona Carmen estava nos contando aqui em off, nos bastidores, que ela teve o diagnóstico de diabetes aos 19 anos e hoje está com 89 anos, ou seja, ela tem 70 anos de diagnóstico de diabetes e não tem nenhuma complicação crônica, ou seja, ela tem muito, mas muito mesmo para nos ensinar. Eu acho que ela é a grande estrela da noite e eu passo a palavra para ela. Dona Carmen, a gente quer que a senhora conte para a gente de uma maneira resumida esses 70 anos, como foi esse diagnóstico e principalmente o que a senhora tem feito para conseguir esse fato digno de aplauso, digno de nota, de após 70 anos estar aí, lépida, lúcida e fagueira. Com 19 anos eu morava no Rio, estava estudando, terminando o científico. Em setembro eu comecei aliás, um pouco antes eu senti foi um pouco de hipoglicemia. Eu me lembro que ia para a aula e ficava com uma tremedeira. Durante, assim, lá pelas 10 horas da manhã, tomava café às 7 e depois eu comecei a ter outros sintomas, comecei a ficar com aquela fome exagerada, a sede exagerada, né? E fui piorando, e como não sabia nada sobre diabetes, e a minha família também não tomou ciência, eu fui piorando muito até entrar praticamente em coma. Eu fui levada para o hospital já sem condições quase de falar e não conseguia andar mais. E o endócrino foi muito sábio, porque era o doutor Eobaldo Viana, lá no Rio, e ele logo percebeu, fez logo o exame da glicemia, né? Estava muito alta e então foi diagnosticado como diabetes juvenil. Naquele tempo era juvenil, né? Pena que não continua, né? Mas, e daí, a minha irmã era ícone na nutrição, ela cuidou muito da minha alimentação. Me orientou muito sobre carboidratos, sobre as vitaminas, tudo. E eu cuidei sempre muito da alimentação. Então, depois de 3 anos, eu já estava casada e eu aceitei aquilo tudo muito bem. Só controlava pelo exame de urina e eu ia no laboratório para tirar sangue, né? Porque não tinha recurso nenhum. A insulina quantas vezes? A senhora monitorizava essa glicosúria e aplicava aula de história da endocrinologia, viu? E aplicava insulina. Eu só tinha regular ainda, porque a NPH ainda não estava sendo usada. Ainda não existia. Então, eu aplicava antes de cada refeição, né? De acordo com a orientação do endócrino,
E eu morava em Volta Redonda, depois fui morar em Volta Redonda quando me casei, e ele ficava no Rio. Então, não tinha muito contato próximo. E eu acompanhava, assim, se fazia glicemia uma vez por mês. E ele aconselhou que eu não tivesse filhos. Foi o que É ele mesmo? falou. E a senhora teve filhos ou não? Tive. Mesmo evitando, eu tive 2 filhas. Quantos filhos só teve? Depois de 4 anos de Opa! casada, nasceu a primeira filha, fiz cesárea no 8º mês, né, da gravidez. 3,2 Primeira kg, filha. não foi isso? A primeira filha. Depois de 3 anos, outra surpresa, fiquei grávida outra vez. Aí o médico prendeu lá as minhas trompas, né, para evitar que eu continuasse tendo, porque ele achou que muita cesárea não ia ser muito bom. Então, fui controlando. Depois de muito tempo, no primeiro ano ainda do diabetes, apareceu a NPH. Aí eu comecei a tomar NPH de manhã e já tomava menos da regular nas refeições, né? E depois de muito tempo, eu consegui um aparelhinho para medir a glicose. Foi em Minas, aí na sua terra, um Opa! indivíduo lá inventou um aparelhinho ele botava pilhas dentro, 4 pilhas daquelas grandonas da A, e o aparelhinho funcionava e eu comprava fita dos Estados Unidos, a fitinha. Agora o aparelho era pesado, porque era uma caixinha de madeira e grande. Até uma viagem que eu fiz, quase que eu fui presa lá Na alfândega. na alfândega. Mas a senhora fazia, em média, quantas aplicações por dia e aferia a glicemia quantas vezes, depois já nessa fase que tinha uma tecnologia melhor, que tinha os aparelhos, que tinha NPH irregular? Até hoje eu continuo tomando a longa de manhã, que eu uso a Levemir, hoje em dia a caneta, e aí e antes de cada refeição eu aplico 2 unidades, 3, e às vezes faço Uma correção. Quando a senhora necessário, né? aplica no mínimo 4 doses e afere no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo, Coisa boa. Continuo assim e E a senhora controlo a não tem alimentação. nenhuma complicação. A senhora tem retina normal, rins normais. Tudo. Na Tudo vista, normal. estou com um probleminha na vista, mas é da degeneração da mácula, que mesmo aqui no escuro, assim, onde tem pretinho, eu não enxergo muito bem. Mas o exame de fundo de olho está perfeito e também a parte da vista relativa ao diabetes não tem nada de complicação. Dona Carmen, eu fico muito feliz de escutar a sua história. Eu vou interromper, que a gente tem os 10 minutos e eu vou precisar agora que o doutor Fábio faça uma leitura para a gente. Fábio, eu estou encantado com essa dona Carmen. Eu concordo com você. O próximo Congresso de Diabetes é aqui em Belo Horizonte. Vamos ver se a gente consegue trazer a dona Carmen, porque Esse depoimento precisa ser levado ao grande público. É uma prova cabal, a senhora é uma prova viva, uma prova cabal e restrita de que o bom controle e que, principalmente, o cuidado. Se a pessoa está atenta, se a pessoa é comprometida com a alimentação adequada, se a pessoa é comprometida com exercício físico regular, exercício, monitora a glicemia e aplica a insulina como deve ser feito, ou seja, se ela tem um bom médico, se ela tem um doutor Levimar orientando ela e ela segue essas orientações, é totalmente factível ter um bom controle glicêmico e uma vida sem complicações. Eu acho que essa, Levimar, é a grande lição que a dona Carmen tem para nos ensinar, e isso tem que ter eco, isso tem que ser levado ao grande público. E eu queria que você complementasse para a gente, você que está no departamento de doenças cardiovasculares, não é isso? Eu trabalho com idoso, eu sou do departamento de idoso. Isso. Que envolve a parte cardiovascular, que envolve as complicações, né? Mas que o idoso ele é extremamente complexo. Você, vendo esse depoimento da dona Carmen, o que você tem para falar assim, para o grande público, para essas pessoas que estão nos assistindo, em relação
a diferença de tratar um jovem, ela até lembrou aí, né, quando eu estudava, eu sou um pouquinho mais velho que você, o diabetes juvenil, hoje essa classificação já mudou. Diabetes juvenil. Você lembra também? Lembro. Que bom. Nós somos mesmo faixa etária. Mas o que você vê de diferente no tratamento do jovem e de uma pessoa, não vou falar idosa, não. Com mais de 65 anos. Pode falar, não tem problema. Olha, o idoso tem algumas peculiaridades. A primeira é o seguinte, a gente tem que ter maior cuidado em relação à questão da hipoglicemia. As metas de controle glicêmico precisam ser mais ajustadas. A grosso modo, a gente vai classificar o idoso como o idoso dependente e o idoso independente. O idoso independente é o idoso que está lúcido, que não tem nenhuma grande comorbidade. A gente vai tentar tratar ele o mais próximo possível do que vai tratar alguém com menos de 65 anos de idade. O idoso dependente, a gente vai tender a tratar com um pouquinho mais de leniência em função da presença dessas comorbidades ou dessa dependência. Então, as metas de controle glicêmico vão ter que ser ajustadas para o estado funcional desse idoso. A gente vai ter que estar mais atento, principalmente porque hipoglicemia no idoso está associado com maior risco de progressão de demência ou de, como você colocou, Levi, de arritmias graves, bradicardia. Tem um estudo do Simon Heller bonito mostrando que hipoglicemia, se for matinal, pode dar taquicardia ventricular não sustentada, mas se for na madrugada, com alguém dormindo, pode dar bradicardia, a famosa torsade de Pontes, ou alguns tipos de bradiarritmias, ocorrem em decorrência de hipoglicemia na madrugada, hipoglicemia noturna. Então, a gente vai ter que estar atento a isso aí. Vai ter a questão da polifarmácia, via de regra, o idoso usa mais medicações, então a gente vai ter que estar atento a essas interações medicamentosas. Vai ter que estar atento também à questão da fragilidade, de uma possível fragilidade, de uma possível sarcopenia, de uma possível incontinência urinária que o idoso pode ter. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes, né, para orientar exercício resistido, para ajustar algumas medicações. E eu acho que talvez essa coisa da grande lição de que a gente tem que conscientizar. Eu acho que a dona Carmen dá esse exemplo muito bom de como o idoso pode ser parceiro, como ele continua responsável, senhor de si, e responsável, né? A gente tem que ajudar, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes de metaglicêmica, de doenças associadas, de polifarmácia, dessas, digamos assim, peculiaridades, mas que a gente tem que ser parceiro. Né? Paciente com doença crônica, a gente tem que ser essencialmente um facilitador, um parceiro do paciente. Eu acho que essa é a grande lição. Passou rápido os 10 minutos, eu já estou me cobrando aqui no meu ponto. Todas as emissoras já estão me cobrando aqui. Continua mais, mas a gente tem que finalizar. Fábio, despeça do nosso público, depois eu vou passar para a dona Carmen para ela despedir também. Mas agora é você. Um privilégio estar com você. Foi um privilégio conhecer e estar com a dona Carmen e a gente espera ser útil. Entrem no site da SBD, que vai ter muita informação para vocês. E já convidando para o Congresso Brasileiro de Diabetes em novembro do próximo ano em BH. Queremos todos lá. Se Deus quiser, a dona Carmen vai estar lá com a gente. Beijo e tchau. Não esquece que você tem que levar um terno bonito que vai ser minha posse, hein? Deixa comigo. E vou levar um bolo de rolo também. Isso. De queijo. Dona Carmen, muito obrigado pela sua participação. Dá um tchau para essa turma que está nos assistindo. E se não tiver a pandemia, eu vou lá para Belo Horizonte no ano que vem, né? Já estou de azul aqui para o mês dos diabéticos e tive um privilégio grande de poder ajudar quem se inspirar no meu exemplo. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado a vocês. Um grande beijo.